Quando devo iniciar o pré-natal? À medida que você desconfia da gravidez, a primeira coisa que deve ser feita é um exame para confirmação, então um exame de sangue ou o teste rápido na unidade de saúde. Uma vez confirmada a gestação, a gente já deve iniciar o pré-natal. Qual a frequência das consultas? O Ministério da Saúde, ele orienta que a gestante tenha no mínimo 6 consultas durante todo o pré-natal. Então, inicialmente, a frequência das consultas vai ser com um intervalo de 1 mês. À medida que a gente vai chegando no terceiro trimestre, ali por volta das 32 semanas, essas consultas elas começam a ficar mais frequentes a cada 15 dias e chegando na reta final, ali já perto dos 9 meses, essas consultas começam a acontecer semanalmente. Com quais profissionais devo acompanhar o pré-natal? Se você não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma doença, nenhuma alteração laboratorial, nenhuma alteração durante o pré-natal, as consultas de pré-natal, elas são realizadas entre a equipe de enfermagem e a equipe médica da unidade de saúde. Sempre que possível, dentro do rol de profissionais de saúde, às vezes a gente tem consultas com outros profissionais, como odontologista, nutricionista, a depender da condição da gestante. Quais os exames são importantes durante o pré-natal? Logo que você inicia o pré-natal, a gente vai solicitar uma bateria de exames laboratoriais, exames de sangue, exames de urina, para tentar detectar algumas alterações que podem complicar a condição da gestante e do feto. Então, investigar anemia, investigar infecções contagiosas, investigar problemas de infecção urinária, tudo isso vai ser feito dentro dos exames laboratoriais. Além disso, a gente vai fazer um acompanhamento ultrassonográfico, com algumas ultrassonografias durante a gestação. Quantas ultrassonografias preciso fazer? O interessante é que logo quando a gente descobre a gestação, ali com um intervalo de mais ou menos 7 semanas de gestação, ali 20 dias de atraso, a gente realiza a primeira ultrassonografia. Essa primeira ultrassonografia ela vai ser importante para a gente saber a localização exata da gestação e saber exatamente a idade gestacional, para que a gente não tenha casos de prematuridade, nem atrase muito o processo da gestação depois das 40 semanas. Depois disso, a gente tem a ultrassonografia de segundo e terceiro trimestre. A ultrassonografia de segundo trimestre vai detectar algumas alterações anatômicas e a de terceiro trimestre a gente vai acompanhar o peso. Existem 2 ultrassonografias importantes que infelizmente a gente não tem pelo Sistema Único de Saúde, que são as 2 ultrassonografias morfológicas. A morfológica de primeiro trimestre, ela é feita entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias e vai detectar processos de síndrome genéticas e vai investigar o risco de pré-eclâmpsia para aquelas pacientes que já não têm risco de pré-eclâmpsia. E a ultrassonografia morfológica de segundo trimestre, a gente vai realizar entre 20 semanas e 24 semanas para poder investigar alterações anatômicas e fazer o rastreio do colo do útero para rastrear a possibilidade de parto prematuro. Infelizmente, essas 2 morfológicas não tem pelo SUS, mas o SUS fornece as ultrassonografias obstétricas de primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Quais os suplementos e medicamentos que devo tomar? Uma gestante de risco habitual, que não tem nenhum processo de adoecimento, que não tem nenhuma alteração nos exames laboratoriais, ela vai utilizar o ácido fólico do começo ao final da gestação. Idealmente, o ácido fólico deve, inclusive, ser iniciado antes de gestar. Então, se você está fazendo esse preparo para gestar, é importante começar o ácido fólico antes. E o sulfato ferroso, que a gente inicia ali por volta do segundo trimestre até o final da gravidez e após o parto, para prevenir a anemia nas gestantes. O meu companheiro precisa acompanhar as consultas de pré-natal? O pré-natal, ele não é só feito com a gestante, ele é feito com a família. Então, a gente prepara a família para o recebimento daquele novo ser, né, daquele bebê. Então, é importante sim que o companheiro participe da consulta, principalmente se ele vai acompanhar a gestante durante todo esse processo e durante o parto, para que eles se preparem para esse novo processo, essa nova conjugação familiar e também para que a gente aproveite esse momento e incorpore ele dentro de informações de saúde, que a gente aproveita esse momento do pré-natal e traz alguns elementos de saúde tanto para a gestante quanto para o companheiro. Então, o SUS hoje estimula o pré-natal do parceiro também.
Eu preciso pensar sobre o parto durante o pré-natal? Isso é muito importante, porque o pré-natal, ele não é somente para acompanhar o processo de gestação. Ele também é utilizado, esse momento é utilizado para preparar a gestante, a família, o parceiro ou parceira, para poder receber esse bebê. E o processo de parto é isso também. Então, como a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e todas as evidências científicas corroboram que o parto vaginal ele é mais benéfico para a mãe e para o feto, esse processo de se adaptar a essa nova condição, se preparar para esse processo de parto, entender os passos de parto, é muito importante ainda durante o período da gestação. Até quando posso esperar o trabalho de parto? Hoje, as evidências científicas dizem que a gestação ela pode ser aguardada aí até por volta de 42 semanas. Pelo Ministério da Saúde, com 41 semanas, se a gestante não tem nenhuma condição de saúde, não tem nenhum problema de saúde, não teve nenhuma alteração laboratorial, com 41 semanas a gente orienta que essa gestante procure o serviço de saúde para avaliar a necessidade ou de uma indução do parto, ou de uma interrupção de gravidez de outra forma, mas que seja discutido esse processo de interrupção da gestação. Eu devo ficar alerta a quais alterações durante o pré-natal que indiquem alguma complicação? O período do pré-natal é muito importante para a gente ficar observando algumas questões. A primeira delas são os exames, como a gente falou, então, processos de anemia, de infecção. Então, se você sente dor importante, se você tem sangramento, tudo isso é sinal de alerta. Além disso, a alteração da pressão arterial é um fator muito importante que modifica bastante a morbimortalidade durante a gestação e o parto. A hipertensão ela é uma das principais causas de mortalidade materna. Então é muito importante acompanhar o processo da pressão arterial durante a gestação. Além disso, nas consultas de pré-natal, a gente vai acompanhar o crescimento do fundo uterino, medindo a barriga, acompanhando o peso, tudo isso para poder predizer processos de adoecimento e predizer condições que possam trazer mais risco tanto para a mãe quanto para o feto. Confira no próximo bloco as dicas sobre onde buscar atendimento médico durante a gestação. Saiba também os riscos associados à falta de acompanhamento no pré-natal. O Sertão Saudável volta já!